Que alegria estar novamente com você. É um prazer muito grande. Este já é o nosso 13º encontro, estudando a série As Revelações do Santuário. Você está de parabéns, porque está tomando tempo para estudar a Bíblia e você está seguindo um conselho de Jesus que disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tenho certeza absoluta que Deus tem abençoado a você e a sua família. Continue. Louvado seja Deus. Pela palavra de Deus, aprendemos hoje sobre as 3 mensagens angélicas. Essas 3 mensagens, que se encontram em Apocalipse 14, mostram a orientação de Deus para o mundo no final da história. Mas mostram também as características da igreja remanescente de Deus dos últimos dias. Primeiro, vejamos uma palavrinha sobre a mensagem de Deus para o mundo dos últimos dias. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do juízo. A glória deve ser dada a Deus, com temor, pois o juízo chegou. Já aprendemos sobre Jesus no santuário celestial como nosso intercessor. Em segundo lugar, caiu a grande Babilônia. A queda de Babilônia representa a queda dos poderes contrários a Deus e a seu governo. Babilônia é símbolo de confusão. Lembra-se quando as pessoas dizem que há uma confusão à Babilônia? Mesmo não se tratando de assuntos religiosos, se há uma coisa muito confusa, o pessoal diz assim: isso aqui está uma Babilônia. Em terceiro, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe o seu sinal na fronte ou na mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. A última das 3 mensagens, além de informar o castigo dos que adoram a besta e sua imagem, mostra também as características da Igreja de Deus no final dos tempos, chamando-a de remanescente. As características da igreja são as seguintes: perseverança em meio às tribulações. Segundo, a guarda dos mandamentos de Deus. E terceiro, a fé em Jesus, ou a fé de Jesus. Como vimos no nosso encontro de número 11, Apocalipse 10 apresenta o nascimento de um movimento que surgiria em razão de uma decepção. No capítulo 12 de Apocalipse, vimos as características desse movimento: a guarda dos mandamentos e a fé em Jesus. E o capítulo 14 destaca a missão do remanescente de pregar as verdades esquecidas e agora restauradas. É importante pensarmos que Deus tem uma igreja que é seu povo escolhido para transmitir sua mensagem ao mundo. Eu não tenho dúvidas de que o povo que preenche as condições de Apocalipse 14, 12 é a igreja adventista do 7º dia. Essa igreja tem sido chamada para guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, além de proclamar o juízo, a salvação pela fé em Jesus e a proximidade da segunda vinda de Cristo. O que concluímos quando lemos Apocalipse 18, 4, é que a igreja remanescente de Deus, a igreja adventista do 7º dia, está chamando os demais filhos de Deus para saírem de Babilônia, da confusão de doutrinas, e para se juntarem ao povo de Deus, para que haja um só rebanho e um só pastor. Devemos entender que qualquer movimento religioso que não pregue as 3 mensagens angélicas não está cumprindo a missão e também significa que não tem a verdade. Se não tem a verdade, tem o quê? Bom, você é inteligente o suficiente e pode responder, você mesmo deve responder. Por outro lado, Deus tem pessoas sinceras em todas as comunidades, em todas as igrejas, mesmo em Babilônia. Não fosse assim, e Deus não mandaria uma mensagem para que os fiéis deixem Babilônia. Compreenda o seguinte: Deus tem uma igreja visível que já identificamos como sendo a igreja adventista do 7º dia, porque é a igreja que tem as características do povo remanescente de Deus
e dentre elas a guarda dos mandamentos. Todavia, Deus tem uma igreja invisível, que é composta pelos seus servos, os servos de Deus, que são fiéis a Deus, mesmo vivendo e congregando em comunidades que não representam o povo de Deus. Esses servos e essas servas de Deus ouvirão o clamor: sai dela, povo meu, e sairão, e se juntarão ao povo de Deus. Esta é uma das grandes razões porque estamos estudando a palavra de Deus juntos. Porque Deus tem um chamado para você, que é sincero, que é fiel. Deus está convidando você para sair de Babilônia, para se juntar ao povo do Senhor, ao povo de Deus. Eu quero falar um pouquinho ao seu coração agora. Já parou para pensar quantas pessoas sinceras, por vezes, são enganadas por pessoas de má fé? Muitas. Será que o engano tem a ver apenas com golpes, com roubos, etc? Não. O engano está também relacionado com a parte espiritual. É por essa razão que a Bíblia diz que devemos cuidar para não sermos enganados por falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Os que se dizem enviados por Deus e não o são. Os que dizem estar ensinando a verdade, mas estão ensinando o erro. Olha, eu desafio você a procurar a verdade na palavra de Deus e viver de acordo com a palavra do Senhor. Por isso estamos estudando a Bíblia, a palavra de Deus. Tudo o que estamos falando para você está na Bíblia. E eu coloco à sua disposição a Igreja Adventista do Sétimo Dia para lhe ajudar. Seja você também um remanescente de Deus na vida e na pregação. Seja você também um instrumento de Deus para a salvação de pessoas, para o reino do Pai, para o reino de Deus. Deus tem seus instrumentos espalhados por aí, em todos os lugares. Pouquinho antes de eu nascer, um ano mais ou menos, a minha mãe, que era filha de Maria, católica fervorosa, procurou o padre Pedro para dizer para ele que havia escutado no rádio a respeito do sábado, da lei de Deus, da Igreja Adventista. O padre Pedro, a princípio, disse: olha, dona Landa, a Bíblia é só para o clero, deixa a Bíblia de lado. Um mês depois, a minha mãe voltou com a mesma história e, finalmente, o padre Pedro disse: dona Landa, se a senhora quiser servir a Deus, a senhora deve ouvir a voz da sua consciência, ouvir o que está na Bíblia. Pode seguir, porque o sábado é a verdade. Quero dizer a você o seguinte: aquele homem, aquele padre Pedro, era um homem de Deus. A minha mãe se tornou adventista, meu pai também. Minha mãe foi batizada, faltavam 3 meses para eu nascer. Ela foi abençoada, a nossa família foi abençoada, porque ela ouviu a voz de Deus. Você não gostaria também de ouvir a voz de Deus? Se for esse o desejo do seu coração, de ouvir a voz de Deus, de aceitar a mensagem, de aceitar as 3 mensagens angélicas, de fazer parte desse povo que restaura a verdade, desse povo que prega a volta de Jesus, que prega o juízo. Ore comigo agora. Querido Deus e nosso Pai eterno, obrigado pelas 3 mensagens angélicas que estão em Apocalipse 14. Elas representam algumas das últimas palavras tuas para o mundo antes da volta de Jesus. Nós desejamos ser fiéis a ti, Senhor. Por isso, dá-nos o teu poder para que possamos fazer tua vontade, mesmo que esta contrarie a nossa própria vontade. Não queremos ser contados entre os que permanecerão em Babilônia. Queremos nos juntar aos remanescentes de Deus. Aceita a nossa prece, Senhor. Oramos em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Bem, o nosso encontro de hoje chegou ao final, mas temos já um novo encontro marcado e eu espero você. Até lá.